Continuamos de pé e vamos abrir novamente as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. E vamos escutar o que o Senhor nos tem para dizer através da sua palavra e pelo seu Espírito, para nos prepararmos também para depois nos sentarmos à mesa do Senhor, para participarmos nesta refeição que representa o sacrifício do, de Jesus Cristo em nosso lugar e para a nossa redenção, para se tornar o nosso alimento espiritual. Assim, vamos abrir as Escrituras da primeira carta do apóstolo Pedro, vamos ler os primeiros 9 versículos do primeiro capítulo. Portanto, os primeiros 9 versículos desta carta. 1 de Pedro 1, 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Oremos. Ó Pai, uma vez mais, damos-te graças por este privilégio que é termos a Tua palavra aberta diante de nós. Sabemos que hoje Tu nos falas através da Tua palavra e pelo Teu Espírito. Por isso, humildemente pedimos, estamos aqui para te escutar. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra. E abre o nosso coração e a nossa mente para que estejam receptivos a ela, para que ela possa penetrar no coração e na mente e produzir fruto nas nossas vidas. Santifica-nos na verdade. E a tua palavra é a verdade. Por isso, pedimos humildemente que nos fales, pois só tu sabes quais são as necessidades de cada um daqueles que trouxeste hoje aqui à tua casa de oração. Como sempre, nós sabemos que estamos aqui não por acaso, mas porque tu queres que nós estejamos. Tu inclinaste o nosso coração para desejarmos vir à tua casa de oração, nos deste as forças e a saúde e a possibilidade de cá estarmos. Por isso agora estamos aqui para te louvarmos, para te adorarmos e pedimos-te humildemente que também possamos receber a tua palavra e pelo teu Espírito operes em cada um de nós segundo as nossas carências físicas e espirituais. É para a tua glória que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos. Eu pedi aos irmãos para ficarem com a palavra de Deus aberta, com a Sagrada Escritura aberta, para podermos meditar no texto bíblico e assim escutarmos o que Deus nos tem para dizer através da sua palavra. Portanto, vamos ficar com a Bíblia aberta e vamos meditar neste texto. É um texto do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Os homens escreveram, mas escreveram, queremos nós, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, são os homens que escrevem, mas é a palavra de Deus. Os homens escreveram sob a influência, sobre o poder do Espírito Santo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos estrangeiros, portanto, judeus e prosélitos que estavam espalhados por diversas partes do mundo.
estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Estes estrangeiros, portanto, deviam ser muito diferentes uns dos outros, com culturas diferentes, com sentimentos diferentes, mas havia algo que os unia a todos, algo que era comum a todos. Então vamos ver o que era comum a todos, o que era, portanto, aquilo que unia a todos e que fazia de todos um povo, eleitos de Deus. Portanto, aquilo que unia a todos estes estrangeiros dispersos por todas estas partes do mundo, que não, alguns certamente não se conheciam mesmo, fisicamente pelo menos não se conheciam, mas todos eles tinham algo em comum que os unia, a eleição de Deus. E esta eleição de Deus foi feita segundo a presciência de Deus. Ou seja, o pré-conhecimento que Deus tem daqueles que são seus. Deus nos conhece desde a eternidade. O apóstolo Paulo dirá na sua carta aos Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de nós mesmos existirmos. Vejam este mistério tão grande e maravilhoso. Antes de nós mesmos existirmos, Deus já nos conhecia. Deus já nos amava. E já nos conhecia e nos amava em Cristo. Grande é este mistério, não é? Muitas vezes podemos pensar que no dia em que aceitei o Senhor Jesus, então, Deus me conheceu. Não, não. Tu aceitaste Jesus porque Deus te conhecia desde a eternidade. E no dia certo te chamou segundo o seu propósito. Portanto, ou seja, este conhecimento de Deus é um conhecimento eterno. Deus nos conhece hoje em Cristo. E sabem porque é que Deus nos conhece hoje em Cristo? Porque nos conheceu em Cristo desde a eternidade. Isto porque o conhecimento de Deus e o amor de Deus são eternos e são imutáveis e permanecem imutáveis. Então, se Deus me conhece desde a eternidade, me ama em Cristo desde a eternidade, e por isso me conhece e me ama hoje em Cristo, então conhecer-me-á e amar-me-á para sempre, eternamente em Cristo. Como é maravilhoso, não é? Se nós agora temos consciência do amor de Deus para connosco, Deus nos ama. E porquê é que nós sabemos que Deus nos ama? Porque nós o amamos a Ele. E só há uma explicação para nós amarmos a Deus, que Ele nos amou primeiro. Se Ele não nos amasse, nós nunca o amaríamos a Ele. O nosso amor é um reflexo do amor de Deus. Deus nos ama e derrama o seu amor no nosso coração, pelo seu Espírito. Então nós o amamos a Ele. Portanto, se nós amamos a Deus hoje, se nós hoje amamos a Deus, é porque Ele nos ama. E se Ele nos ama hoje, sempre nos amou. Em Cristo. E amar-nos-á por toda a eternidade em Cristo. E, portanto, tudo isto é esta realidade que nos une a todos. Seja qual for a nossa nacionalidade, seja qual for a cor da nossa pele, seja qual for o nosso estatuto social, estamos todos unidos porque Deus nos conhece a todos e nos ama a todos em Cristo. E todos fazemos parte de Cristo. E era isto que unia estes estrangeiros espalhados por todas estas regiões da terra. Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, eleitos segundo. Portanto, este conhecimento de Deus é um conhecimento eterno. Logo, Deus nos conhece desde a eternidade. Portanto, Deus nos elege segundo este conhecimento eterno que tem daqueles que são seus. Eleitos, portanto, segundo a presciência, o pré-conhecimento que Deus tem daqueles que são seus. Daqueles que são seus. E reparem agora como é que Deus nos elege. Deus nos elege em santificação do Espírito. Este povo é um povo separado por Deus e para Deus. Seja qual for o lugar em que nós nos encontramos, seja qual for o ponto da terra em que nós vivemos, em que nós, portanto, temos a nossa existência. O facto é que somos todos chamados e separados por Deus para Deus. É isso que significa santificação. Agora pertencemos a Deus. Somos um povo separado de todos os outros povos para servirmos a Deus. E esta obra é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Por isso se chama Espírito Santo. Porque Ele nos santifica. Foi Ele que, portanto, faz uma obra. É Ele que faz uma obra em nós de santificação.
nos torna participantes de Cristo. Por isso o apóstolo Pedro diz em santificação do Espírito para a obediência. Se tu não obedeces a Cristo, se tu não obedeces a Cristo, não és um eleito de Deus. Os eleitos de Deus foram eleitos para a obediência e para isso foram santificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos santifica e nós agora procuramos viver de acordo com a vontade de Deus. É certo, somos imperfeitos. Ainda estamos neste corpo carnal, sujeito ao pecado. Mas temos o Espírito Santo, que nos dá a força e o poder para mortificarmos os desejos da carne e para vivermos em conformidade com a vontade de Deus, com as forças e as capacidades que Deus nos dá. E humildemente, porque a força não é nossa, a força é de Deus, do Espírito de Deus que está em nós, humildemente devemos caminhar esta via, tendo como alvo a obediência à vontade de Deus. O que é que Deus quer para mim? Notai, irmãos, esta deve ser a preocupação básica, fundamental da nossa vida. Em qualquer situação em que nos encontremos, o que é que Deus quer de mim nesta circunstância concreta? O que é que Deus quer que eu faça? Como é que Deus quer que eu me comporte nesta situação concreta em que vivo? Não interessa qual é a situação. O que interessa é a vontade de Deus para essa situação. E só assim é que nós podemos ter a certeza de que somos realmente eleitos de Deus. Que Deus opera em nós pelo seu Espírito, porque nos dá esta vontade de obedecer, de desejar viver em todas as circunstâncias da nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Porque, irmãos, verdadeiramente as circunstâncias não são o mais importante. O mais importante é como encaramos as circunstâncias, como vivemos as circunstâncias. E a melhor forma de encarar as circunstâncias e de viver as circunstâncias, sejam quais forem, de maior alegria, de maior prazer, de maior tristeza, de maior angústia, de maior sofrimento. Seja qual for a circunstância, sofrimento, angústia, alegria, prazer, qual é a vontade de Deus para mim nesta situação concreta? E por isso, estes estrangeiros espalhados por todos estes pontos do globo tinham em comum esta realidade. Eram conhecidos de Deus desde a eternidade, eram eleitos de Deus desde a eternidade em Cristo, eleitos, portanto, e como eleitos foram santificados no devido tempo, o Espírito Santo os santificou, os separou para a obediência, e como consequência, o sangue de Jesus Cristo os purifica de todo o pecado, para a aspersão, para o derramamento do sangue de Cristo. Este derramamento do sangue de Cristo os purifica de todo o pecado. E agora podem viver uma vida santa e irrepreensível aos olhos de Deus. Porquê? Porque os seus pecados foram purificados, lavados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, ainda hoje, nesta ordenança que o Senhor deixou à Igreja, nós recordamos que o seu sangue nos purifica de todo o pecado e, portanto, é também um alimento espiritual para nós. Um alimento espiritual. Somos alimentados também pelo Espírito de Deus, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. E esse sangue agora cai sobre nós para purificação. É uma expressão do sangue de Cristo para purificação. Então, irmãos, notemos este aspecto. Quem somos nós? Havia um coro antigamente, que povo é este? Povo é este. Quem somos nós? Somos um povo eleito de Deus, um povo que Deus conhece desde a eternidade em Cristo, que Deus ama. Nunca podemos separar o conhecimento de Deus do amor de Deus. Deus conhece, ama. Deus ama, conhece. Nunca podemos separar. Dizer que Deus nos conhece é dizer que Deus nos ama. O seu amor é eterno, o seu conhecimento é eterno. Portanto, segundo o pré-conhecimento que Deus tem daqueles que são seus, daqueles que ama desde a eternidade em Cristo, Ele nos chamou, nos santificou pelo seu Espírito. E agora nós vivemos na obediência à vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E o sangue de Jesus Cristo, para as nossas imperfeições, para os nossos pecados ainda, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado e nos purifica continuamente de todo o pecado. E Deus nos dá a força para mortificarmos os desejos pecaminosos da carne e vivemos de acordo com a vontade de Deus, ou procuramos viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Por isso, reparem, continuando, o apóstolo Pedro
Dá graças a Deus, bendiz a Deus, bendiz a Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3, que, segundo a sua grande misericórdia, parem, segundo a sua grande misericórdia, dependemos sempre da misericórdia de Deus. Não são os nossos méritos, não são as nossas obras, mas a misericórdia de Deus. Segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Aqui temos, nos gerou de novo, ou seja, nos santificou pelo seu Espírito, nos fez novas criaturas em Cristo, nos gerou de novo para uma viva esperança. Porque é que esta esperança é viva, irmãos? Deus nos gerou de novo, somos novas criaturas em Cristo, uma nova criação em Cristo. E agora há um alvo na nossa vida, há um propósito na nossa vida e há uma certeza na nossa vida. Temos uma esperança, e uma esperança que é viva. Viva porquê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aleluia. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. É uma certeza que nós temos. A morte está vencida. A morte está vencida. A vida eterna é uma realidade. Porque Cristo morreu para vencer a morte. E Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E, portanto, Ele nos garante esta viva esperança. É uma esperança viva porque Cristo vive. A nossa esperança é Cristo. Cristo é a nossa esperança. Não há outra esperança. E esta esperança é uma esperança que vive. Morreu para vencer a morte. Não ficou na sepultura. Venceu a morte. Venceu a sepultura. Ressurgiu dentre os mortos. E por isso, esta esperança que nós temos é uma esperança viva. Uma esperança de eternidade que nos é garantida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, este era o testemunho apostólico, desde o princípio. Ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de quê? Da minha ressurreição. Ser-me-eis testemunhas em todas as nações. Testemunhas de que eu venci a morte, de que eu ressuscitei, que eu vou subir aos céus, estou nos céus, e vou enviar o Espírito Santo para que continue convosco. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E no poder do meu Espírito eu enviarei ser-me-eis testemunhas em todas as nações. Testemunhas de que Cristo vive. Temos um Deus vivo. Temos visto ao longo da história da Igreja, na escola dominical, temos visto que a nossa fé se fundamenta numa realidade histórica. Contrariamente à mitologia grega e romana, portanto, a mitologia, portanto, que se apoiava em mitos, a nossa fé apoia-se numa realidade histórica. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, tudo isto é histórico. Houve um homem de Nazaré, que nasceu em Belém até, mas que viveu em Nazaré e por isso era chamado o Nazareno, que viveu em nosso lugar a vida de perfeita obediência a Deus, a vida de perfeita obediência a Deus que nós não podemos viver e que Deus requer de todos nós. Mas viveu em nosso lugar e para nós essa vida de obediência e alcançou a justiça. E se nós hoje somos justos diante de Deus, não é em nós, é em Cristo. E é revestidos da justiça de Cristo que somos justificados e declarados justos. Portanto, quando Deus nos declara justos, a justiça é a justiça de Cristo. E morreu em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados. Tudo isto é histórico, irmãos. Segundo as Escrituras, ele morreu, levando sobre si os nossos pecados. E, portanto, o seu sangue ali vertido nos purifica de todo o pecado. E depois, morreu para vencer a morte e ressuscitar e garantir-nos esta herança incorruptível. Reparem, Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, reparem, a grande misericórdia de Deus nos gerou de novo. Nós fomos gerados de novo, segundo a misericórdia de Deus. Não houve nada em nós que merecesse esta ação de Deus. Foi o amor eterno de Deus, a misericórdia de Deus para conosco, que nos fez com que Deus, pelo seu Espírito, nos gerasse de novo para esta viva esperança. Uma esperança que é viva, repetimos, porque a esperança é Cristo. Cristo vive. Para a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Esta esperança é uma herança. Irmãos, nós somos herdeiros de Deus. Porquê? Porque Deus nos conhece e nos ama em Cristo. E tudo o que pertence a Cristo nos pertence a nós. Somos co-herdeiros de Cristo.
filhos de Deus em Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros. E esta herança é uma herança incorruptível. Quantas desgraças acontecem no mundo por causa das heranças? Quantas famílias, quantas famílias se desunem, se degladiam, se matam mesmo uns aos outros por causa de heranças terrenas, heranças que passam, que passam. E nós temos uma herança eterna, uma herança que não se corrompe, uma herança incorruptível, uma herança que não pode ser contaminada por coisa alguma. Notai? Esta é uma herança maravilhosa que nos é garantida pela ressurreição de Cristo. Porque Cristo é também a nossa herança. Porque Cristo nos torna herdeiros seus. Somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. E esta herança é uma herança que vale a pena. É uma esperança que é viva e que vale a pena. Vale a pena porque temos um alvo glorioso. Temos um alvo, a nossa vida faz sentido. Um dos problemas da nossa sociedade, como foi sempre um problema de todas as sociedades, é que para a maior parte das pessoas a vida não tem sentido, não tem significado. E é óbvio, mesmo os maiores filósofos e escritores reconhecem isso, sobretudo os ateus, que a vida não tem sentido porque sem Deus a vida não tem sentido. Eles mesmos dizem, Albert Camus, por exemplo, um grande filósofo e escritor francês do século XX, dizia, mas a vida não tem sentido, o mundo não tem sentido, nada tem sentido porque Deus não existe. É a maior confissão que se pode ter, que realmente só Deus dá aí sentido à existência. Reparem, este grande homem, intelectualmente falando, ateu, tem esta afirmação. A vida não tem sentido, o mundo não tem sentido, nada tem sentido porque Deus não existe. O problema é dele, não é? O problema é dele, Camus. Mas é que Deus existe. Mas ele confessa, reparem, o que dá sentido. Aí muitos ateus, como Sartre, por exemplo, e tantos outros, Sartre, também chegavam à mesma conclusão. Deus, mas chegavam à mesma conclusão. Porque é que a vida para eles é uma náusea. Tudo é náusea. Tudo não tem sentido nem significado, porque Deus não existe. E realmente, se Deus não existe, a vida não tem sentido, não tem significado. Mas Deus existe, glória a Deus. Deus existe. Cristo é a imagem viva de Deus. E Ele esteve presente no nosso mundo. Ele revelou o Pai. É a imagem perfeita do Pai. E Ele vive. E ainda continua a viver. Morreu, mas ressuscitou. E agora Ele nos torna participantes da sua vida. E nós podemos, a vida, portanto, tem sentido, tem significado, projeta-se na eternidade. E é Cristo. É Cristo. Se é Deus que dá o sentido à vida, no sentido da criação, porque só um Criador é que dá sentido a toda a criação, pelo menos como nós a conhecemos. Aliás, se não houvesse um Criador, não havia ciência, não havia leis, não havia leis as leis que regem o cosmos, revela que há um legislador. Se há leis que revelam se há leis que regulam o cosmos, que regem o cosmos, é porque há um legislador. Se há um legislador, há um ser supremamente sábio e infinitamente sábio que criou todas as coisas com regras, com leis. Portanto, é o Criador que dá sentido à criação. E se o Criador dá sentido à criação, aquele que foi enviado como Criador também para nos redimir do pecado e nos libertar desta situação de não sentido, desta situação de não sentido em que se vive, então, se Cristo veio para nos libertar desta situação, é para nos dar um sentido para a vida. E este sentido é Ele mesmo. Por isso Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida verdadeiramente que vale a pena viver e que se projete na eternidade, se não seja Cristo. Portanto, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E é Cristo que dá o sentido à nossa vida. A nossa vida tem sentido, tem significado. Nós sabemos porque é que estamos aqui e para que é que estamos aqui, qual o alvo da nossa vida. Sabemos, não porque sejamos mais sábios, mas porque Deus nos revela na sua palavra porque é que estamos aqui. Estamos aqui porque Deus quer, porque Deus nos conhece desde a eternidade, em Cristo,
nos ama em Cristo, porque Deus verdadeiramente quer que nós estejamos aqui, nos dá a vida e nos dá a saúde, e temos um alvo na nossa vida. Este alvo é uma herança eterna, incorruptível, incontaminável. E repara, esta herança está guardada nos céus. Está guardada nos céus, está bem guardada. Não temos que nos preocupar. Não há ladrões. Não há ladrões que possam roubar esta herança. Não há leis que possam, digamos, subtrair-nos esta herança. Não há nada que nos possa tirar. Nada nos pode tirar esta herança. Porquê? Porque ela está guardada nos céus. Está guardada nos céus. E nós mesmos, reparem, e nós mesmos estamos guardados aqui na terra por Deus. Reparem, esta herança está guardada nos céus, portanto, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, versículo 5, e mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus. Ou seja, nós temos uma herança incontaminável, incorruptível, que não pode ser roubada, porque está guardada nos céus. E nós mesmos estamos guardados aqui na terra pelo poder de Deus, mediante a fé. Ou seja, pela fé, pelo seu poder, Deus, através da fé, que é uma obra sua em nós, através da fé, que é uma obra sua, e nós nunca esqueçamos que a fé é uma obra de Deus, como o Senhor Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Portanto, a fé em Cristo é uma obra de Deus em nós. E Deus, através do seu Espírito, que nos santificou, que nos separou, que nos leva à obediência e que faz com que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo o pecado, através deste poder do Espírito Santo que opera em nós, que transformou a nossa vida, Deus nos vai guardando mediante a fé. Ou seja, a fé é, na verdade, o firme fundamento daquilo que se espera e a prova do que se não vê. Nós não vemos esta herança. Não vemos. Está guardada nos céus, portanto não vemos. Mas temos a certeza de alcançar, porquê? Pela fé. E pela fé, nós estamos guardados para esta herança incontaminável. Mas reparem, Deus guarda a herança nos céus e guarda-nos a nós para esta herança. Como Deus é misericordioso. Por isso, segundo a sua grande misericórdia. Segundo a sua grande misericórdia. Como Deus é misericordioso. Como Deus é maravilhoso. Como Deus é bom. Como Deus nos ama. Vale a pena viver para Deus. Vale a pena buscar a vontade de Deus em todas as circunstâncias. Reparem o que Pedro diz. Mediante a fé estáis guardados na virtude ao poder de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Por isso lemos aquele texto de Daniel há pouco, em que ao próprio Daniel foi revelado alguns sinais dos últimos tempos. Mas está escrito, sela estas palavras porque são para o fim dos tempos. E agora o Senhor está cumprindo essas palavras. Aliás, se continuássemos a ler este texto, por exemplo, de Pedro, este texto diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que nos foi dada, indagando que tempo, como aconteceu com Daniel, indagando que tempo, a ocasião do tempo, isto no versículos 11 e 12, que não lemos, indagando que tempo, ou que ocasião do tempo, o Espírito de Cristo, reparem, o Espírito de Cristo que estava neles, já nessa altura, indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se havia de seguir. Aos quais foi revelado, como aconteceu com Daniel, no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, sela as palavras deste livro, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam ver atentar. Portanto, esta é a salvação que nos aguarda. Nós, reparem que mediante a fé estáis guardados, versículo 5, no poder de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Será que não nos alegramos nesta esperança, desta salvação, desta herança incontaminável, incorruptível? Ainda que agora chama a vossa atenção para esta afirmação do apóstolo Pedro, muito importante para nós. No versículo 7, no versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que agora, versículo 6, ainda que agora importa
sendo necessário, esta necessidade é de acordo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus para cada um de nós, sendo necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações. Irmãos, nesta peregrinação terrena nós temos um alvo, que é esta glória eterna, mas ao longo desta peregrinação nós estamos sempre em combate. Somos, portanto, combatentes. Somos combatentes. A vida cristã é uma luta contínua contra o pecado, contra estas tendências da nossa carne, que ainda existem na nossa carne, por isso a necessidade do poder do Espírito Santo, daí a necessidade de estarmos guardados no poder do Espírito Santo, pela fé e pelo poder do Espírito Santo, para podermos mortificar estes desejos da carne. É uma luta constante. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a sua última carta, segundo se pensa, a última carta escrita por ele em termos cronológicos, a última carta escrita por Paulo, a segunda carta a Timóteo, pensa que foi a última carta escrita por Paulo, ele diz: combati o bom combate. Ele tem a consciência de que está perto a sua ida para os céus. A sua peregrinação terrena está a terminar. Diz: mas combati o bom combate. Ou seja, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Lá está, guardados na fé. Mas reparem, combati o bom combate. Toda a vida cristã é um combate contra o pecado, contra todas as situações e as ciladas do inimigo. É uma luta contra o pecado que há em nós e contra o nosso inimigo, que continuamente nos alicia, nos procura enganar, nos procura ludibriar, nos procura, portanto, desviar do caminho, nos procura, portanto, enfraquecer a nossa fé. Continuamente enfraquecer a nossa fé. E são muitas e variadas maneiras, este inimigo das nossas almas procura desviar-nos da fé, uma vez dada aos santos. Desviar-nos do caminho, desviar-nos de Cristo, afastar-nos de Cristo. Foi assim que tudo começou no Jardim do Éden, não é? Foi assim que tudo começou no Jardim do Éden. Foi o nosso inimigo que nos fez cair de Cristo. E aí nos separar da vida e nos dar a morte espiritual. Mas Cristo veio ao mundo para nos ressuscitar consigo, para o seu Espírito nos regenerar, nos dar uma nova vida. E esta vida agora está em nós. E nós estamos guardados no poder de Deus para esta salvação. Mas, ao longo desta peregrinação terrena, nós temos que enfrentar muitas provas. E porquê? Reparem o que o apóstolo Pedro diz no versículo 7, para que a prova da vossa fé, as tentações do inimigo são provas da parte de Deus. O inimigo nos tenta para fazer cair, mas Deus usa essas tentações do inimigo para nos provar, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Reparem, o ouro perece, é muito precioso, não é? E quantas mortes também, e assassínios se têm dado, portanto, e homicídios se têm feito por causa do ouro, por causa do dinheiro. O ouro é muito importante, um metal muito precioso, mas o ouro, para ser precioso e purificado, tem que passar pelo fogo. O ouro só é precioso, só fica quando é purificado pelo fogo. E o apóstolo Pedro diz: a vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro e tem que ser também provada. Para a nossa fé ser purificada, a nossa fé precisa ser purificada, precisa ser fortalecida, precisa ser cada vez mais preciosa ainda do que o ouro. Então tem de passar pelo fogo. Por isso é que segundo for necessário, só Deus sabe o que é necessário. Uns precisarão de mais fogo, outros talvez não tanto fogo. Mas todos nós precisamos do fogo, da purificação. O fogo da purificação. Através do Espírito, é certo, é o Espírito também um fogo que nos purifica, mas através do Espírito usa também as situações na vida. As nossas situações na vida, as situações que nos causam aflição, angústia, dor, sofrimento. Essas situações são um meio que Deus usa para purificar a nossa fé. É ou não é verdade que quando somos provados por Deus, em circunstâncias adversas, difíceis, nós saímos depois, quando Deus nos liberta dessa situação, nós saímos mais firmes na fé, com uma experiência renovada. Agora, eu sei em quem tenho crido.
Eu sei em quem tenho crido. Não só porque realmente a sua palavra revela o seu poder, mas porque este poder se revelou na minha vida. Através destas situações, eu nunca teria aguentado esta situação. Nunca teria superado esta situação se não fosse o poder de Deus em mim. Deus é fiel. Deus é fiel. Agora, posso dizer, por experiência própria, que Deus é fiel. Deus guarda aqueles que são seus. Deus cuida daqueles que nele confiam. O salmista diz muitas vezes que Deus confia, que nós devemos confiar em Deus e que Deus certamente está com aqueles que nele confiam. Mas eu agora sei não só porque o salmista o diz, mas porque eu próprio, na minha vida, experimentei que, confiando em Deus, Deus nunca desampara aqueles que nele confiam. E agora a situação passou, olho para trás e vejo, eu nunca teria conseguido vencer, ultrapassar esta situação se não fosse o poder de Deus em mim. Então reparem, o apóstolo Pedro diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, então nós vemos que tudo valeu a pena. Todo o sofrimento valeu a pena. Toda a angústia valeu a pena. Deus nos provou através do fogo e a nossa fé saiu como o ouro purificado. A nossa fé saiu purificada, renovada, fortalecida. E é pela fé que Deus nos guarda. Não esqueçamos. É pela fé que Deus nos guarda para esta herança eterna incontaminável. Por isso é importante que a fé seja fortalecida, que a fé seja purificada, que nós possamos crescer na fé. Tudo isto é um processo de santificação, de aperfeiçoamento. E é uma obra do Espírito Santo em nós. Pelo poder de Deus, nós somos purificados, nós somos fortalecidos, nós perseveramos até ao fim. Só pelo poder de Deus podemos perseverar até ao fim. Então, reparem, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, para estes estrangeiros nunca tinham visto Cristo. Nós também nunca vimos Cristo fisicamente. Mas nós o amamos, ao qual não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, tudo isto se aplica a nós, não é? No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso. Será que nós nos alegramos em Cristo? Nos regozijamos em Cristo? E assim, através das provações, através desta purificação da nossa fé, através de toda esta ação de Deus em nós, nesta peregrinação terrena, nós alcançamos o alvo. Nós alcançamos o alvo da nossa fé. Qual é o alvo da nossa fé? A salvação das almas. Oh, irmãos, vale a pena vivermos a vida cristã no meio mesmo das aflições, no meio das perseguições, como nós temos visto na escola dominical, as perseguições que os nossos irmãos na fé sofreram ao longo dos primeiros séculos e continuam a sofrer ainda hoje por causa de quantos e quantos são perseguidos, são expoliados dos seus bens, são torturados e mortos por causa da sua fé em Cristo. Não é apenas uma questão do século I, continua a ser uma questão dos nossos dias. E nós temos que estar preparados para qualquer eventualidade destas. Nunca sabemos qual é o futuro que Deus tem, não sabemos qual é o futuro que Deus tem reservado para nós. Mas o que é certo é que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Mas o que é certo, irmãos, é que nada acontece na história dos homens, na nossa vida, sem a determinação de Deus. E se nada acontece sem a determinação de Deus, tudo acontece para o nosso bem. Porquê? Porque Deus nos conhece desde a eternidade, Deus nos ama desde a eternidade e tudo tem um alvo na nossa vida. Sim. E se nos matarem? Se nos matarem, estamos com Cristo. Aleluia. Se nos matarem, já estamos com Cristo. Então acabou todo o sofrimento. Estamos com Ele e estaremos com Ele eternamente. E se tivermos de sofrer? Se estamos de sofrer, demos glória a Deus porque nos achou dignos de sofrer por amor a Cristo. Como fiziam os nossos irmãos na fé, quando eram torturados devido à sua fé. Davam glória a Deus por serem achados dignos de sofrerem e de se identificarem com Cristo no sofrimento. Então, irmãos, se temos uma herança tão bela, tão maravilhosa, reparem,
A herança de Cristo é a nossa herança. Somos co-herdeiros de Cristo, porque somos herdeiros de Deus. Ele é o Filho unigênito, mas Ele nos fez filhos seus. Ele nos fez, o Pai fez-nos filhos seus em Cristo Jesus. Somos, porque se Ele é o Filho unigênito de Deus, em relação a nós, é o primogênito dentre os mortos. É o primogênito. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o herdeiro, mas nós também somos herdeiros com ele. Então, agora que vamos participar nesta ordenança que o Senhor Jesus deixou, e porquê é que o Senhor Jesus nos deixou esta ordenança? Para não nos esquecermos nunca de que é pela sua morte e pela vitória que ele teve na morte, ressuscitando, que nós temos vida. É o seu corpo que nos alimenta espiritualmente. Se nós temos hoje vida eterna, foi porque Cristo morreu e levou sobre si no seu corpo, por isso ele se fez homem para levar sobre si no seu corpo o nosso pecado. Nós temos vida no corpo de Jesus crucificado. Temos vida no corpo de Jesus crucificado. Por isso, o meu corpo verdadeiramente é alimento. Disse o Senhor Jesus, o meu corpo verdadeiramente é alimento. Alimento espiritual. Portanto, o corpo de Jesus Cristo nos alimenta espiritualmente. Pela fé, nós tomamos o pão. E assim como o pão nos alimenta fisicamente, nós sabemos que o corpo de Jesus Cristo nos alimenta espiritualmente. Porque é nele que temos a nossa vida. Porque ele foi crucificado no seu corpo, em nosso lugar. E o seu sangue é bebida. O seu sangue é bebida. O seu sangue foi derramado na cruz para a purificação dos nossos pecados. Portanto, no seu corpo e no seu sangue, nós temos alimento espiritual que nos garante a eternidade, que nos garante a vida eterna. Amém. Não esqueçamos isso quando estivermos a comungar no corpo e no sangue de Cristo, no pão e no vinho. Amém.